Como a gente estava falando um pouquinho de política internacional, Zaidan, é impossível não tocar hoje no assunto que envolve o caos que vive o governo de Israel. Benjamin Netanyahu, o premier, decidiu adiar a votação polêmica do projeto de reforma do judiciário, demitiu o ministro que criou o projeto. E fico me perguntando, Zaidan, a gente está falando desse caos no governo de Israel há muito tempo, né? E parece que nós estamos muito longe de uma solução. O projeto apresentado pelo Netanyahu é muito ruim, porque, primeiro, ele permite que o Congresso, com 61 votos, né, o Knesset, o parlamento, tem 120 cadeiras. Com 61 votos, você derruba uma decisão da Corte Constitucional. 61 votos. Mas o que é aprovado pelo Congresso não pode ser derrubado pela Corte Constitucional. Ou seja, a Corte não pode dizer que o Congresso aprovou algo que... Quando a gente fala em Constituição, Israel não tem uma Constituição propriamente dita. Ela tem 12 pontos ali elementares, né, primordiais, que são considerados o texto constitucional, mas não é formalmente uma Constituição. Por isso é uma Corte Suprema, não é uma Corte Constitucional, mas o papel é esse. É dizer, olha, isso fere um daqueles 12 princípios. Como os Estados Unidos têm 7, lá são 12 princípios. Então, tira da Corte esse poder. Olha, se ela não pode derrubar uma decisão do Congresso, mesmo que essa decisão vá contra um dos 12 pontos elementares da sociedade israelense moderna, né, refundada em 1948, para que serve essa corte? E se qualquer decisão dela pode ser derrubada com 61 votos? Ou seja, maioria simples ali. Então, fica esquisito, né? E mais do que isso, os ministros, e isso inclui, claro, o primeiro-ministro, eles ficam imunes a ações dos procuradores, enquanto ministros. Isso é uma decisão que favorece diretamente o Netanyahu, porque há 3 indiciamentos contra o Netanyahu. Então, Ronald, isso provocou, até nas Forças Armadas, provocou indignação. Um comunicado do Comando Aéreo de Israel dizendo que isso pode levar a uma crise no Estado de Israel. E alguns militares chegaram a dizer que não querem servir a uma ditadura. Porque, basicamente, você constrói... não há o presidente lá tem um poder mais do que protocolar. Ele pode convocar eleições, etc., né? Indicar quem vai formar um novo governo, para ver se passa no parlamento. Ele tem uma ação política. Mas quem governa é o primeiro-ministro. E esse projeto dá ao primeiro-ministro e ao gabinete e à maioria parlamentar um poder que nunca houve em Israel e que não é compatível com a democracia que os israelenses estabeleceram em 48. Né? Zaidan, mas e a instabilidade na região diante de tudo que acontece em Israel, a zona sempre de alto risco? O que pode trazer com essa falta de prumo na área política de Israel? Bom, Israel conseguiu acordos, aquele acordo da época do Trump, né? O Abraham, que é Abraão, né? O acordo de Abraão, com Emirados Árabes, Arábia Saudita, porque sem a Arábia Saudita os Emirados Árabes não iriam fazer um acordo com Israel, com Bahrein. Então houve um avanço. Só que agora a Arábia Saudita reata com o Irã. Então Israel não sabe se isso vai reafastar a Arábia Saudita da relação diplomática com Israel. Né? Agora, o grande desestabilizador hoje na região são os Estados Unidos. O que eles fizeram na Síria no fim de semana, na sexta, no sábado, foi uma coisa indecente. Né? Um país devastado por guerra civil, 12 anos de guerra civil, devastado recentemente por um terremoto, e a região Nordeste está sob ocupação dos Estados Unidos. Ocupação, já que não há permissão do governo sírio, então não há outro nome. E eles atacaram bases que são iranianas. Né, falam em 19 mortos, né, Zaidan? 19 mortos. Uma resposta a uma ação de um drone que não provocou vítimas. Né?
Então, o grande desestabilizador hoje na região são os Estados Unidos, não há dúvida.